Fala, povo lindo de Deus, muito bom dia a todos vocês. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, você ouvinte do nosso Café com Palavra. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que todas as manhãs busca essa conexão com Deus, com o Espírito Santo, com a sua santa e bendita palavra. Deus abençoe a sua vida. Hoje, quinta-feira, é isso mesmo, dia de fortalecer a nossa fé, dia de renovar a nossa aliança em Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente. Eu sou seu amigo, sou seu irmão, o pastor e terapeuta Carlos Gonçalves. Estamos juntos no nosso Café com Palavra todas as manhãs. Já chega deixando a sua mensagem, chega deixando o seu bom dia, já chega chegando. É isso mesmo. Tem gente que eu gosto que já chega no comentário dizendo Pai do Senhor, bom dia a todos, já chega cumprimentando. É isso mesmo, é muito importante essa nossa interação. Foi para isso que o Café com Palavra surgiu, para unir pessoas, para unir vidas, para trazer todas as manhãs uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de vida, para melhorar o seu dia. Começar o dia sem o Café com Palavra, gente, não é a mesma coisa. Tem pessoas aqui que já falaram para ele, pastor, eu não consigo começar o meu dia sem ouvir o Café com Palavra. Não, já virou costume, eu fico aguardando das 7 horas para eu poder ouvir a palavra de todas as manhãs. Isso é muito importante. Gente, nós estamos na série Ambientes Tóxicos. Ambientes Tóxicos. Essa série aqui é muito forte. Tem muito conteúdo, muita coisa boa que nós estamos aprendendo ao longo dessa série. E a pergunta que eu faço para você é: você já teve alguma amizade tóxica? Alguma amiga ou algum amigo que muitas das vezes colocava você para baixo? Que na brincadeira soltava piadinhas que te deixavam triste? Que às vezes de uma forma sorrateira acabava mexendo na sua ferida, naquilo que ele sabe que é um problema para você? Coloque nos comentários se você já teve um amigo ou uma amiga desse jeito, uma amizade tóxica, alguém que ao invés de te impulsionar, te puxa para trás. Coloque aí nos comentários. Eu quero aproveitar enquanto isso, pedir para quem não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Isso mesmo, fazendo isso, você faz parte da família Café com Palavra. E após se inscrever no canal, eu peço para todos os ouvintes, deixa aí um like. Esse like, esse joinha que você deixa, é você dizendo para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo que abençoa vidas. E quando você faz isso, você não tem noção, mas indiretamente você faz essa palavra chegar ao coração de pessoas que estão sofrendo, oprimidas. E essa palavra chega como alívio, como resposta de Deus para essas pessoas, tá certo? Hoje falaremos sobre amizades tóxicas. Prepara o coração, porque a mensagem de hoje vai vir forte demais. Vamos lá, minha gente? Vamos ler o texto da palavra do Senhor? 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 5. Olha o que diz a santíssima palavra de Deus. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava. Mas o Senhor a deixara estéril. Penina, a sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Uau! Gente linda, a história de Ana e Penina nós bem conhecemos. É uma das histórias que mostram que muitas das vezes a pessoa que vai nos ferir, que vai nos maltratar, não está do lado de fora, está dentro. Às vezes dentro da casa, às vezes no meio da família, às vezes no mesmo setor, no ambiente de trabalho, às vezes dentro da igreja, às vezes em ambientes próximos a nós. Porque já parou para pensar nisso, gente? Se eu estou passando na rua e uma pessoa desconhecida resolve falar mal de mim, falar um apelido ou me brigar comigo, o máximo que eu vou fazer para essa pessoa é ignorá-la, porque eu não conheço, não tem importância nenhuma para mim. Você acha que eu vou perder meu tempo brigando com alguém que eu não conheço, que não sei nem por que a pessoa está brava? Vou brigar, gente. Não vira e mexe. Nós estamos no trânsito, e o trânsito de São Paulo, aqui quem é de São Paulo sabe do que eu estou falando, é uma loucura. O trânsito daqui é caótico, gente. Tem dia que nós estamos saindo aqui na rua do nosso apartamento
e tem trânsito na rua de casa, tem dia que tem trânsito aqui. E as pessoas estão num nível de estresse muito grande. Então qualquer coisa buzinam, brigam, xingam e fazem um monte de coisa. Você acha que eu vou parar para ficar discutindo com quem fechou o carro, com quem deixou o carro morrer, com quem... Não, eu nem ligo, gente. E quando alguém faz alguma coisa, eu também saio andando, procuro não me importar. Enfim, mas quando é alguém perto de nós, quando é alguém próximo, quando é um amigo, quando é um familiar, quando é um parente, todas as palavras que as pessoas falam têm um peso a mais em nós. As palavras do estranho eu não ligo, porém as palavras de quem está perto ofende, fere. Não queremos, às vezes, ouvir e ficar quieto. Queremos revidar no mesmo nível, na mesma altura, com a mesma tonalidade. E é aí que esse ambiente tóxico começa a nos contaminar. É aí que o ambiente tóxico começa a ter poder sobre as nossas vidas. Porque, como eu disse durante esses dias, estar em um ambiente tóxico, gente, não tem como a gente escolher. Eu escolho estar num ambiente sadio, eu escolho estar num ambiente tóxico. Não, às vezes você vai estar em um ambiente tóxico. Agora, permitir que esse ambiente tóxico te contamine é uma outra história. É normal, tem um ditado que é mais ou menos assim, né? Eu não posso proibir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso não permitir que eles façam ninho, é mais ou menos assim. Então, saber que tem pássaros voando na nossa cabeça é normal, porém deixar fazer ninho aí não. Então, estar num ambiente tóxico, tudo bem, o ambiente não é bom, não é agradável, não depende só de mim. Porém, eu não vou me deixar contaminar por conta disso. E a história de Ana é justamente isso. A história de Ana é assim, porque a Bíblia diz que Ana era casada, porém ela não podia ter filhos. Na época da Bíblia, era muito comum mulheres serem estéril e permitirem que as suas servas deitassem com seu marido para poder ter filhos. Era a continuação de um legado, era a continuação de uma linhagem. Então era muito comum a poligamia. O que é poligamia? É um homem que poderia ter mais de uma mulher. Hoje, além de ser pecado, é um crime. Hoje não pode, pelo menos aqui no nosso Brasil, não existe a poligamia. Existem países, quando eu estive em Dubai, lá é normal homens ter 7 mulheres, mais. Antigamente tinha uma lei, falou que não tem mais essa lei. O homem pode ter quantas mulheres ele quiser, desde que a sustentem, desde que a queira tenha condições de sustentar. Então, o rapaz me contou lá em Dubai que o sheik lá, pelo nome do sheik lá, tem várias mulheres. E as mulheres que eles têm hoje em dia, gente, são mulheres ricas também, são mulheres de famílias poderosas. Então não é que ele tem a mulher para sustentar a mulher. Não. A mulher é para fazer alianças. O pai da mulher tem dinheiro, ele também tem dinheiro, então as duas famílias se juntam e ficam muito mais poderosas. Então ele pode ter várias mulheres, quantas ele quiser. Tem outras traduções também na Arábia que eu ouvi, mas vamos deixar isso para uma outra ocasião. Então era normal o homem ele ter uma mulher. Quando ela fosse estéril, ele podia ter filhos com a serva. E é o que acontecia com Ana. Ana não podia ter filhos. Portanto, Penina tinha filhos com o esposo de Ana. Mas era, na verdade, gente, era algo muito frio. Não era uma amante. Hoje a gente dentro da nossa tradição, a gente conhece amantes, que é um homem que trata e trai a esposa com uma outra mulher, ou que tem um outro caso. Não. Não estou dizendo que é certo, mas só para você entender como é que era a tradição. Não tinha sentimento. Essa mulher era apenas para dar filhos a esse homem, uma vez que a esposa não podia ter filhos. Então essa mulher aqui, ela dava filhos para esse homem, mas não tinha sentimento, não tinha amor, não tinha carinho, não tinha paixão, não tinha abraços, não tinha beijos, não tinha. Era apenas para dar filhos. Consegue entender isso aí, gente? É meio complexo porque foge da nossa cultura, então a nossa mente às vezes tem dificuldade de entender. Porém, era essa a situação que Ana se encontrava. Porém, gente, como eu disse, era comum isso. Mas na maioria das vezes, vamos ver na Bíblia outros casos assim, na maioria das vezes, quando a mulher não podia ter filho e essa serva dava filho para o marido, essa serva aqui, que era alguém que trabalhava na casa, que servia, ela mudava a sua postura. Nós vamos observar quando Agar faz isso com Sara. E agora a Penina fazendo com Ana, é a mesma coisa. Elas começam a humilhar a senhora. Elas começam a humilhar a sua patroa. E aqui Penina, ela descobre o ponto frágil de Ana, que era não poder ser mãe. Ana não podia gerar. Se tem uma coisa que frustra o coração de mulheres, pelo menos grande maioria, não posso dizer 100%, porque não é unânime, mas a grande maioria de mulheres que não pode ter filhos, o sonho é poder gerar. O sonho é poder ser mãe, é poder abraçar uma criança. Muitas mulheres, após chegarem a uma certa idade, e verem
por possibilidades humanas, médicas, de saúde, que não podem engravidar, essas mulheres se entristecem muito. Essas mulheres se angustiam por demais, por não ter conseguido gerar, por não ter conseguido ter um filho. Agora imagine nessa época, gente, onde o valor da mulher estava condicionado a ela poder gerar. Imagina como Ana não se sentia. Ana se sentia inútil, imprestável, alguém totalmente desprezível. E para piorar a situação, essa serva descobre que esse era o ponto frágil de Ana. Essa serva descobre que isso deixava Ana mal. E o que ela fazia? Mexia nessa ferida. Ela provocava Ana. Ela irritava Ana. Todas as vezes que ela tinha um filho novo, ela fazia questão de mostrar o filho para Ana. Ela fazia questão de falar para Ana que Ana não tinha condições de gerar. Que ela, sendo serva, era mais abençoada do que a senhora. Que mesmo ela sendo uma escrava, ela tinha muito mais privilégios do que a sua senhora. Mas o texto que nós lemos, gente, ele é tão lindo que diz que todas as vezes que o esposo de Ana ia sacrificar, oferecer um sacrifício a Deus, ele dava a Ana uma porção excelente. É isso que o versículo 5 nos fala. Dava uma porção dupla. Ele fazia um sacrifício muito especial por Ana. E o texto diz porque ele amava Ana. Ana tinha o amor do marido. Embora Deus havia fechado a sua madre, Deus não permitia a Ana gerar, Ana era amada. Está aí um grande segredo porque algumas pessoas vivem em ambientes tóxicos. Deixa eu dizer uma verdade que talvez você não percebeu ainda. Você pode não ter ouro, pode não ter prata, pode não ter filhos, pode não ter uma série de coisas, mas você tem o amor de Deus na sua vida. Você tem um amor de alguém por você. E ser amado e ser amada, gente, é a maior riqueza que existe. É claro que o amor de Deus ele é soberano. Ser amado, se sentido amado por Deus na posição de filho, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Agora aqui na terra, você ter um pai que te ama, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho, você ter alguém que te ama, gente, isso causa inveja. Você não precisa ter ouro, não precisa ter prata, não precisa falar vários idiomas, não precisa ter mansões ou carros de luxo. O fato de você ter uma vida de amor, ter uma família amada, isso já vai despertar ruindade, maldade no coração das pessoas e elas vão querer fazer com que o ambiente se torne tóxico, se torne terrível. Eu fico olhando para Penina, ela olha quando o esposo olha para Ana com carinho. A gente sabe quando alguém gosta de outra pessoa só pelo fato da pessoa olhar, da pessoa falar daquela pessoa. Ela fala diferente, ela expressa de uma forma diferente. A gente sabe como alguém está sendo amada, porque a pessoa que ama, ela faz questão de demonstrar, e a pessoa que é amada, o semblante dela é mais calmo, é mais tranquila. Essa pessoa, ela é de boa, porque essa pessoa está envolta em amor. Amor é o maior sentimento e o melhor sentimento que existe aqui, que Deus deixou aqui na terra. Então Penina, gente, ela começa a irritar Ana. Eram amigas, mas era uma amizade totalmente tóxica. Porque Penina agora vai usando os pontos fracos, os pontos de debilidade em Ana para poder cutucar. Quantas das vezes aquela reunião de família, que era para ser um almoço, uma festa, um evento importante, se torna em um ambiente insuportável. Porque sempre tem aquela pessoa que faz piadinha com a sua aparência. Nossa, como você tá gorda, meu Deus do céu, ano passado quando nós nos vimos você não estava gorda desse jeito não, meu Deus, menina, como você engordou, nossa, você ainda não engravidou, meu Deus, já está casada há 3 anos, há 2 anos, não tem filhos ainda. A vizinha minha casou, com 3 meses de casada já engravidou, com 1 ano já estava com uma criança no colo e você até hoje não. O que acontece com você? Quantas das vezes ouvimos comparações? Por que será que a sua criança não brinca, não fala ainda? O filho do seu irmão, quando tinha a mesma idade do seu filho, já brincava, já falava. Será que o seu filho é especial? Por que ele não brinca? Porque essa criança é diferente. Por que isso? Por que aquilo? Gente, quantas comparações ou quantas palavras nos ferem, quantas das vezes um ambiente que era para ser um ambiente tão tranquilo se torna um ambiente de disputa, se torna um ambiente de dor, de machucados, um ambiente onde nos ferem totalmente.
Era esse ambiente que Penina proporcionava para sua amiga, um ambiente totalmente tóxico. Tem pessoas que falam, gente, que tem mulheres que gostam de disputar com outra e ao invés de falar das qualidades da mulher, fala do defeito. Olha, fala que tá gorda, fala do cabelo, fala do sei do quê. Ei, coloca nos comentários se você conhece alguém assim. Não é sua não, amiga, de uma cunhada, de uma prima sua que era invejosa desse jeito. Coloca aí nos comentários, pastor, eu conheço alguém que é recalcada desse jeito, fica colocando defeito, coloca defeito um monte de coisa, gente. Estávamos uma vez na condução e tinha duas mulheres falando lá, conversando, eu e minha esposa estava de um lado, ela sentada no banco e falando mal de alguém, e elas falavam mal e eu percebia que a pessoa que elas queriam falar mal era uma outra mulher, não tinham o que elas falarem mal. E elas foram buscando e falando, mas sabe, naquele dia a voz dela ficou feia, a voz dela não sei o que, gente. Uma tentou falar mal do cabelo, outra falou, não, mas o cabelo dela eu acho que é bonito. E a outra falava do corpo, não, mas o corpo dela, ela tá emagrecendo agora. Aí não sei o que, não, mas a voz dela, quando falaram na voz, aí começaram a rir, não, a voz dela, naquele dia que ela tava rouca, que ela tava gripada e que não sei o que. Ou seja, as pessoas, gente, têm prazer em denegrir a imagem de outras pessoas. Eu não sei que alegria é essa que muita gente sente em poder diminuir outra pessoa, mas sabe o que? Eu sei de onde surge isso. São traumas, são rejeições, são pessoas feridas, são pessoas amargas, são pessoas que sofreram desprezo, porque aqui, gente, Penina até tinha filhos, mas não tinha amor. Penina tinha filhos todo ano, mas não se sentia amada, ela não se sentia valorizada, ela não se sentia desejada, e isso causava nela uma dor muito grande. Uma coisa é muito fato, gente, é muito verdadeiro. Guarde isso aí que eu vou te falar. Pessoas que estão felizes não têm tempo de perturbar ninguém. E é isso mesmo, pessoas que estão felizes, pessoas que estão bem, não têm tempo de ficar falando da vida alheia, não tem tempo de ficar mandando direitinho nas redes sociais, não tem tempo de ficar arrumando inimizade por aí. Não, pessoas que são felizes, elas estão tão bem, tão plena com a vida que estão vivendo, que elas não vão ficar perturbando ninguém. Inclusive a palavra de hoje, a palavra profética de hoje é essa. Eu quero que você digite isso porque é muito forte. Digita aí, ó, eu estou tão feliz que não tenho tempo de perturbar ninguém. Ah, meu Deus do céu. Coloque isso aí, coloque nos comentários. Eu estou tão feliz que eu não tenho tempo de perturbar ninguém. Essa é a palavra de hoje, gente. Pessoa feliz não perturba. Pessoa feliz não fica arrumando defeito, arrumando coisa para brigar, não fica, gente. A pessoa feliz, ela simplesmente está vivendo o momento, vivendo a vida, vivendo o que Deus proporciona. E esse ambiente tóxico que essa pessoa infeliz quer causar na sua vida, Deus está dizendo, olha, se afasta dessa pessoa. O problema aqui, gente, e a receita para você vencer um ambiente tóxico no que diz respeito às amizades, é você ignorar. É você se afastar de toda pessoa que te quer lembrar do seu passado. Não tem gente assim, mas lembra, eu estava lembrando aquela vez que o seu marido te traiu, está lembrando aquela vez lá que você fez aquilo, que você não conseguiu pagar a pensão alimentícia, você quase foi preso. Eu estava lembrando aquele dia lá que você caiu em pecado. Tem gente que sempre faz questão de lembrar coisa ruim da nossa vida, faz questão de nos levar para o passado. Ei, se afaste de gente assim, gente que te lembra o seu passado, que lembra os seus defeitos. Se afasta de gente assim, fique perto de pessoas que te proporcionam bem-estar, pessoas que estão preocupadas com o seu presente, estão projetando o seu futuro. É sobre isso que nós precisamos entender, é sobre isso, gente. Enquanto Penina humilhava a Ana, falava mal de Ana, Ana ficava dando ouvido para Penina. É verdade, eu sou isso que Penina falou, eu sou imprestável, eu não presto para nada, eu não vou ser feliz, eu nunca vou ser mãe, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Enquanto Ana estava ouvindo Penina, a vida de Ana ficou amarrada, ficou presa, ficou travada. E pior de tudo, gente, anote isso que eu vou falar agora. Quando uma pessoa tem domínio emocional sobre mim, quando uma pessoa me oprime e eu dou ouvido para essa pessoa me oprimir, ela se torna líder, ela se torna chefe, eu fico debaixo de um jugo. Eu vivo respirando essa pessoa, eu acordo pensando, eu durmo pensando, eu quero ver as redes sociais, eu quero ver o que ela fala, o que ela pensa, o que ela diz ao meu respeito.
Todas as vezes que eu permito alguém, gente, ter domínio emocional sobre mim, eu me torno escravo emocionalmente dessa pessoa. E hoje Deus está dizendo para você, quebra hoje todo jugo, tudo aquilo que te prende a essa pessoa, que te feriu tanto, que te machucou tanto. Quebra hoje esse jugo. Você não precisa mais estar nesse ambiente tóxico. Você precisa romper e viver a promessa de Deus na sua vida. Você precisa. Ana decide parar de ouvir Penina. O marido dela chega nela e fala, Ana, por que você está chorando? Por que você está mal? Por que você está triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Tudo bem você não ter filho, mas eu não sou melhor do que 10 filhos. Gente, olha a moral desse homem. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando, eu quero chegar nesse nível aí, ó. O homem chega na mulher e falou, eu sou melhor do que 10 filhos. E quando ele falou isso, Ana não retrucou, gente. Se aquele homem fosse um mau esposo, um mau companheiro, ela falaria, você é melhor do que 10 filhos, você é pior que tudo. Você é uma prova na minha vida, você é uma tribulação. Mas muito pelo contrário, ela parou e pensou, falou, tudo bem eu não ter filhos, mas eu tenho um marido que me ama. Eu posso até não ter filhos ainda, mas eu tenho isso, aquilo. O segredo da felicidade, gente, do desfrute, da plenitude, é você parar de focar naquilo que você não tem e você começar a valorizar aquilo que você já tem. Pare de olhar aquilo que você não tem. Valorize o que você tem. Olhe com um olhar de amor por aquilo que Deus já te deu. Olha quantas coisas boas Deus já fez por você. Olha a família que Deus te deu. Olha a vida que Deus te deu. Olha quem você era. Olha quem você está se tornando. Olhe para isso. Olhe para as bênçãos de Deus na sua vida. Pare de ser negativa. Pare de ser negativo. Não permita que esse ambiente tóxico que criaram deixe você preso dentro dessa bolha. Olhe para o que Deus está fazendo na sua vida e glorifique a Deus por isso. Eu quero orar para você que entendeu essa mensagem. Você que entendeu a mensagem, coloque nos comentários, eu entendi, pastor. Eu vou parar de olhar o que eu não tenho e vou aprender a valorizar o que eu tenho. Coloque nos comentários aí, nós vamos orar neste momento. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, diante dessa palavra tão poderosa, eu oro pela tua filha, oro pelo teu filho, tua serva, teu servo, Pai. Ó Deus, teus filhos, ó Pai, que estão enfrentando ambientes tóxicos, amigos, ó Pai, que na verdade, Pai, só querem humilhar, só querem abater, só querem colocar essa pessoa para baixo. Mas o Senhor está trazendo cura, vitória e restauração sobre essa pessoa. Eu abençoo grandemente cada família e cada lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Respira fundo aí, minha irmã, meu irmão. Sorrisão 915. Sorrisão de orelha a orelha. Sabe o relógio quando dá 915? É sobre isso. Sorrisão 915. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Hoje, quinta-feira, tem culto na nossa igreja. Assembleia de Deus Vila Progresso. Avenida Ansarinhas, número 59. Estamos em São Miguel Paulista. E toda quinta-feira é culto de ensinamento, onde eu estou ministrando uma palavra poderosa, que o tema é coisas que eu só aprendi quando eu estive em Jerusalém. Tem sido uma bênção, vem estar com a gente. Deus tem uma palavra ao seu coração. E ao meio-dia tem a nossa oração. Aguardo você. Vem para a oração do meio-dia, que está sendo uma bênção. Deus abençoe.